1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que nós somos teu osso e tua carne. E mesmo antes, quando Saul ainda era rei, tu conduzias as tropas de Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás líder do meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom, e Davi fez aliança com eles diante do Senhor, e ungiram a Davi como rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, a qual era Jebus, pois ali os jebuseus eram os moradores daquela terra. E os moradores de Jebus disseram a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Pois Davi havia dito: O primeiro a derrotar aos jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, e foi feito comandante. E Davi habitou na fortaleza, por isso que foi chamada de cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, desde as fundações do aterro ao redor, e Joabe reparou o resto da cidade. E Davi ia cada vez mais crescendo em poder, pois o Senhor dos exércitos era com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros que Davi teve, os que lhe deram forte apoio em seu reinado, com todo Israel, para o fazerem rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor. E este é o número dos guerreiros que Davi teve: Jazobeão, filho de Aquimone, chefe de capitães, o qual, fazendo uso de sua lança, matou 300 de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele era um dos 3 principais guerreiros. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se ajuntaram para a batalha, e havia ali uma plantação cheia de cevada. Enquanto o povo fugia dos filisteus, eles se puseram no meio da plantação, defenderam-na, e derrotaram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. E 3 dos 30 comandantes desceram a Davi, na rocha junto à caverna de Adulão, enquanto o acampamento dos filisteus estava no vale de Refaim. E Davi estava então na fortaleza, enquanto havia uma tropa de filisteus em Belém. Davi teve um desejo, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? E aqueles 3 irromperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que está junto à porta, tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Davi, porém não a quis beber, em vez disso, derramou-a ao Senhor, e disse: Deus me proíba de fazer isto. Beberia eu o sangue destes homens com suas vidas? Pois eles arriscaram suas vidas para trazerem ponto, por isso ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 guerreiros. E também Abisai, irmão de Joabe, foi o cabeça de 3, o qual usando sua lança sobre 300, ele os matou, e foi famoso entre os 3. Dos 3 ele foi mais ilustre que os outros 2, por isso foi seu cabeça, porém não alcançou os 3 primeiros. Também Benaia, filho de Joiada, filho de homem valente, de grandes feitos, de Cabzel, ele matou 2 dos poderosos guerreiros de Moabe. Ele também desceu, e matou um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Ele também matou um homem egípcio alto, de 5 covados, o egípcio trazia na mão uma lança como um lançador de tecelão, porém Benaia desceu a ele com um bastão, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e por isso foi famoso entre aqueles 3 guerreiros. Eis que ele foi o mais ilustre dos 30, mas não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre sua guarda pessoal. E os guerreiros dos exércitos foram: Azael, irmão de Joabe, Elanã filho de Dodô de Belém, Samote o Arodita, Eleis o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer o Anatotita, Sibecai o Uzatita, Ilai o Auita, Marai o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benai o Piratonita, Urai do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salbunita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Seide, o Ararita, Aião filho de Sacar, o Ararita, Elifá o filho de Ur, Éfer, o Miqueratita, Aías, o Pelonita, Ezro, o Carmelita, Naarai, filho de Isbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita,
escudeiro de Joabe filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Rabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, o qual era chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, Josafá o Mitenita, Uzia, o Asteratia, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gedael, filho de Senri, e seu irmão Joá, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribá e Josavias, filhos de Anaão, Itma, o Moabita, Eliel, Obed, e Jaziel, o Mesobaíta.